Eu quis ser padre porque eu participava de uma comunidade paroquial, servia em diversas pastorais, o desejo de servir a Deus foi aumentando, ao ponto que eu percebi que queria fazer um serviço de doação total. O sacerdote, como apresenta a carta aos Hebreus, é alguém tirado do meio do povo, separado do povo para servir a este povo. Todo santo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Para aqueles que Deus chama dentro da vocação cristã, o sacerdócio ministerial, a vida de ser padre, é um grande dom, uma grande graça que nós não merecemos. O Senhor aqui nos chama para poder servir, estar à frente da sua comunidade, estar realmente servindo ao povo de Deus na distribuição dos sacramentos e chamando-nos, primeiro de tudo, a santidade, a vida de santidade, a vida de conversão. E o padre, por si mesmo, por ser um homem de Deus que deixa tudo para servir a Deus e aos irmãos, ele por si mesmo é um sinal de contradição para com a sociedade, para com a nossa humanidade. Por isso sempre foi contestado, sempre é e será contestado, porque o seu testemunho e a sua vida atrapalha, digamos, a visão que querem ter de um mundo apenas imanentista, um mundo apenas material, esquecendo-se da vida com Deus. Cada vocação é um caminho de resposta sobrenatural. Se vamos optar pelo caminho natural, nós sempre estaremos pelo mais fácil. E esse chamado sempre é algo que nos interroga, que coloca sempre em xeque todo o nosso projeto de vida. É o que eu desejo e o que é a vontade de Deus. As consequências do sim é um compromisso cotidiano que se faz de viver coerentemente a vocação, o que também é uma resposta constante, é uma resposta permanente que se dá a um chamado que Deus faz também permanentemente. O padre é alguém que justamente vai sempre recordar as coisas do alto, né? Pela vida que leva, pelo trabalho que tem. Embora não seja alguém que seja desligado da sociedade, né? Está sempre presente com os pés no chão, com os pobres, com os necessitados, mas sem dúvida que é alguém que o Senhor chama, e quando Deus chama e a pessoa responde com generosidade, não vai ficar poupado das flechadas, dificuldades, que isso existe, existirão sempre, mas o Senhor será uma força para poder testemunhar aquilo que vem do alto. Se nós vamos optar pela resposta vocacional, realmente escolheremos o mais difícil, mas é pelas exigências que Deus realmente nos santifica, que Deus nos mostra o caminho certo e que Deus nos faz os homens mais realizados. A plenitude vem por aquilo que nos exige, a plenitude nunca vem por aquilo que é mais fácil. Só tem essa explicação, que é uma graça de Deus, de alguém deixar tudo para servir aos irmãos, com uma única finalidade de ser fiel ao Senhor e responder o seu sim. O sacerdote é aquele que traz as coisas do céu para a terra. E a vida do sacerdote se resume na celebração dos sacramentos, tendo o seu ápice na Eucaristia e na proclamação da palavra de Deus a todos os homens. A resposta é sempre livre, porque livre é o chamado de Deus. Deus chama a quem Ele quiser para exercer esse ministério dentro da igreja, e eu não compreendo apenas um ministério ordenado, mas de uma forma bem ampla, né, de uma consagração e de um serviço que é colocado justamente para servir aos irmãos e irmãs em nome de Deus. A igreja é mais bela e luminosa quando seus filhos e filhas são fiéis à vocação para o qual Deus os chamou. E vivendo com fidelidade o Evangelho, tornam-se testemunhos do amor sempre presente de Cristo pela humanidade. Aconselho realmente aqueles que são chamados a se prepararem bem, a responderem com generosidade, a saberem realmente vencer as dificuldades,
sejam as iniciais, sejam as que virão no futuro, e continuarem firmes no Senhor, alimentando na palavra, na Eucaristia, nos sacramentos, na vida com Deus, na sua vocação, que depende do Senhor, evidentemente, que não é o sucesso que se tem, porque nem sempre se tem sucesso. Quantas vezes somos atacados, presos, quantas calúnias se levantam. É importante ainda mais se fixar no Senhor e viver por Ele e anunciar. Por isso, aqueles que são chamados, tenham certeza que o Senhor chama para um dom muito grande que nós não merecemos e será a nossa força. Não terá outro jeito de ver, não ser baseado no Senhor, mas também nos dará grandes alegrias de poder servir a Deus e aos irmãos. Quando nós nos colocamos nesse diálogo, quando nós nos colocamos nessa dinâmica da intimidade com Deus, supõe escuta, supõe espera, supõe adesão, supõe obediência. A oração não é simplesmente exigir de Deus respostas. É necessário ali a abertura do coração, e as lágrimas surgem, porque nem sempre é o que nós queremos. Deus me chama, mas eu preciso discernir. Eu penso que a nossa vocação assim vai se desenvolvendo, não abrindo mão do autor do chamado, não abrindo mão da mensagem do autor do chamado, a gente vai viver nesse mundo como um sinal de contradição, muitas vezes, pois que quem se coloca a serviço do reino, uma das coisas que precisa abrir mão é do imediatismo, porque afinal de contas, Deus vai se revelando pouco a pouco. De repente é algo que eu não gostaria, não é o que eu tenho como um projeto de vida. Não tenha medo, né? Evidentemente que o medo sempre pode nos acompanhar para responder a Deus, mas é importante saber apresentar os medos a Deus e deixar que esses medos possam nos impulsionar à linda aventura amorosa de dizer sim. As renúncias, elas surgirão, né? Não foi assim tão simples para os apóstolos, não foi assim tão simples para os primeiros cristãos de acolherem o chamado de Deus. Viram muitas dúvidas, muitas perseguições, muitas situações, mas que Deus se faz presente. Então quem chama é Deus. Ele é fiel e, como diz São Paulo, quem chamou é fiel e é Ele quem vai agir. É muito importante silenciar para saber qual caminho Deus está me pedindo. Sem discernimento, nós não damos um passo. E se eu não tenho medo ou apresento meus medos a Deus, se eu silencio, eu descubro a primazia da oração para saber qual é a minha vocação, por que perseverar e, principalmente, de que a fidelidade não é somente para hoje, a fidelidade é para sempre. Esse para sempre já é a maneira de fazer com que a minha vocação seja um encontro com o céu. Um padre jamais pode perder as suas raízes para não esquecer onde Cristo o chamou. E os formadores não podem esquecer que cada padre tem uma história pessoal que deve ser considerada na hora da formação. Ele é um homem quem escolheu com toda a sua liberdade escutar o apelo do Senhor, que de várias maneiras falou ao seu coração. Não abrir mão da essência do chamado significa não abrir mão de Deus, que é o autor do chamado, e não abrir mão da sua mensagem, que é o Evangelho pelo qual nós fomos alcançados, nós fomos salvos e nós passamos a crer. Sempre é um movimento que vem de Deus para com a pessoa, e a pessoa percebe, através de tantos sinais, a ação do Senhor, que espera uma resposta. Essa resposta pode vir positiva ou negativa, dependendo do coração da pessoa, mas sempre é algo que se é feito para o bem dos outros. O chamado sempre é uma graça que a pessoa recebe para servir a comunidade. Mas ele precisa da nossa adesão. Não é um chamado que ele faz e vai puxando. Não, Deus chama e conta com os nossos pés, os nossos braços, o nosso coração, a nossa inteligência, os nossos lábios, para que ele possa agir no mundo. O seminário sempre nos disse para sermos bons padres. Jamais nos disseram para sermos vítimas voluntárias. E, no entanto, não era Cristo sacerdote uma vítima? Não veio Ele para morrer?
Ele não ofereceu um cordeiro, um touro ou pombas. Ele jamais ofereceu algo que não fosse Ele mesmo. Ele se ofereceu a Deus por nós, como um sacrifício de odor suave. Por isso, a vida sacerdotal é repleta de desafios. Nós devemos viver no mundo como essas testemunhas de quem foi alcançado por Cristo e alimentado pela sua palavra, mas dispostos a esvaziar-nos. O sacerdote é o primeiro que tem que trilhar o caminho da santidade. Ele não pode jamais esquecer que a santidade do seu povo depende do seu empenho para tornar-se cada vez mais amigo de nosso Senhor. A nossa vocação é um meio para conseguirmos viver essa santificação através de um desígnio, de um projeto que Deus conhece no seu todo e que nós, ao longo da nossa vida, lutando pela santidade, entendendo que a fidelidade é um milagre cotidiano, nós vamos justamente percebendo não somente a paternidade de Deus, através da vocação com a qual Ele nos dotou, mas também a nossa responsabilidade para espargir pelo mundo a graça e o poderio da bondade e do amor de Deus, né? Ratzinger, na sua reflexão sobre a eclesiologia, ali no capítulo, quando ele fala sobre a abertura da igreja para o mundo, ele vai partir do dado soteriológico da encarnação do Verbo, ou seja, a abertura do Pai. O Pai se abriu de tal maneira ao mundo, ao homem, para salvá-lo, que entregou o seu Filho único para que no seio da Virgem se fizesse carne e através do seu Filho unigênito a comunicação acontecesse, a comunicação entre o homem e o Pai, né? A comunicação dessa novidade de que o homem é filho de Deus a partir da filiação de Cristo. E assim o Ratzinger diz: a igreja deve abrir-se ao mundo. Seja um casal, um sacerdote, uma consagrada, um leigo que se santifica no exercício da sua profissão, devem apontar para o céu, devem apontar para essa intimidade com Deus e, ao mesmo tempo, para uma característica que é fundamental: transformar o mundo desde dentro numa civilização do amor, como dizia São João Paulo II, mas também em valores extremamente necessários para, através da humanidade bem desenvolvida, chegarmos à santidade. Por isso, toda vocação não pode perder o seu caráter de visão para o céu, de caminho para o céu e de credibilidade, de acreditar no céu a partir do sim, que toda vocação é uma resposta ao amor e à misericórdia de Deus. Por isso, todo vocacionado ele é chamado a pregustar o céu na sua vocação. Precisamos justamente da base da oração, para que o Espírito Santo nos ilumine sempre, para que possamos levar adiante a obra de Jesus Cristo, na ação do Espírito, para a glória de Deus Pai. O sacerdote é um homem que ama e se doa do seu altar, da sua cruz. E como Cristo demonstra com a sua vida essa doação, quando se compreende que nem a Santíssima Virgem, nem os anjos, nem os arcanjos, nem príncipe algum podem fazer o que faz um sacerdote, e se pensa que nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, realizou um milagre maior que a criação do universo com todos os seus esplendores, e que este portento pode ser repetido todos os dias por este homem, quando se tem a consciência de que a humanidade é redimida e que o mundo subsiste dia após dia, porque homens e mulheres se alimentam deste corpo e deste sangue redentor, que somente um sacerdote pode realizar, e que o mundo morreria da pior fome se chegasse a faltar um pouco deste pão e deste vinho transubstanciados. Se acontecer de acabarem as vocações sacerdotais, isso comoverá os céus e se estagnará a terra, como se a mão de Deus tivesse deixado de sustentá-la. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto,
o sacramento do ministério apostólico e compreende 3 graus: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. O bispo é aquele que possui a plenitude do sacerdócio. É quem dá a missão a um padre, que do sacerdócio dele participa. Essa missão é a de santificar o povo, levando-o a Cristo e Cristo a ele. Um bispo é, acima de tudo, um pai que ajuda a crescer, que prepara para a missão. Dos sacerdotes, ele é mestre, do povo, o primeiro santificador e anunciador da boa nova do Evangelho. Eu vejo no bispo a personificação da igreja ali, sendo voz de Cristo, dizendo: eu confirmo, eu te escolho, tu és sacerdote para sempre, né? Te marco, te unjo com essa marca indelével, né? Que o pior dos pecados e que nem a morte poderá apagar. És um sacerdote para sempre. É aquele que realmente está vinculado à esponsalidade de uma diocese e doa-se a um povo realmente recebendo essa igreja como sua esposa. E como sua esposa, ele não somente deve tê-la ao seu lado, mas ele deve complementar a vida de sua esposa com santidade, como modelo de oração, com um coração generoso sacerdotalmente, de tal maneira que possa santificar e permitir que esse povo o santifique. E através da doação de uma vida, gastando e desgastando-se, o bispo, ele é um exercício de confiança diária, não como um vigia, naquilo que a palavra episcopo vem ensinar a nós, mas sobretudo como aquele que vai à frente para marcar o passo de um povo, mas ao mesmo tempo para ser modelo de Cristo para esse povo. Numa celebração de ordenação, a gente vê ali de maneira visível aquilo que é a própria dinâmica da vocação acontecer no dia a dia. O bispo, que é a igreja confirmando e que se estende, a presença da igreja que vai se estender, que vai se ramificando a partir dos presbíteros, dos diáconos, dos ministros sagrados que estão ali, dos fiéis. Nunca devemos esquecer, como sacerdotes, que a única subida legítima rumo ao ministério do pastor não é a do sucesso, mas a da cruz. Nós vamos ter sempre tentações. A igreja caminha na história e cada época tem os questionamentos. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes mais próximo, às vezes mais de longe. E em todas as épocas nós encontramos dificuldades da pessoa ser cristã, sua vocação cristã e com todas as nuances da vocação cristã. O importante é saber que as ciladas e as armadilhas que o mundo coloca sempre existiram, existem e existirão. Cabe a nós estarmos bem atentos, sermos atentos e astutos, como lembra bem a Escritura, para não deixarmos levar pelas armadilhas que o mundo coloca, mas com a simplicidade das pombas também, continuar com generosidade e disponibilidade em nossa vocação, chamada que cada um recebeu. Diante dessa sociedade que sufoca e que vai dizer, não é por aí, para que você vai fazer isso? E aí encontramos esses questionamentos na família, né, no nosso círculo de amigos, que começam a questionar por que você vai fazer isso, por que você vai fazer aquilo. Você poderia ser feliz, poderia ganhar dinheiro, e aí a realidade do ter, né? Poderia ganhar dinheiro naquela realidade que você sabe fazer tão bem, você sabe trabalhar tão bem. Por que você vai abandonar tudo isso para seguir a Jesus Cristo e de repente não ter nada, né? Esse nada é o valor, né? O material, mas que ganhamos tudo, né? Então que não haja aquela palavra que Jesus fala aos apóstolos quando Pedro vai dizer: eis que deixamos tudo para te seguir. Não há quem tenha deixado casa, trabalho, família, tudo isso para segui-lo e não receba aqui nesta vida 100 vezes mais, e a vida é eterna. Então nós olhamos temos os pés no chão, sim, olhamos a realidade, mas temos aí um olhar para a eternidade, que é a realização da nossa alma, a realização da nossa vida. Toda vocação, ela nos leva ao futuro do amor de Deus.
que começa num presente, mas que não para no último minuto do dia. Sempre já nos leva ao dia seguinte, que há de ser melhor, porque Deus me dá a graça de cada dia para ser feliz na vocação que Ele me concedeu e mais do que conceder, que Ele me entregou desde toda a eternidade. Renovando cada dia, cada momento, cada instante o seu chamado, de tal maneira que cada dia seja um dia novo para aquele que foi chamado, saiba também vencer os obstáculos e os problemas que existem, ou quando nós vemos que somos atacados e tem diversas formas, saber justamente não desanimar com as depreciações, com as flechadas da vida que recebemos, mas continuar testemunhando em quem colocou sua esperança, em quem colocou a sua vida, e assim testemunhar no seu chamado a força que vem do Senhor, não é? Que muitas vezes vai ser contestado, vai ser muitas vezes colocado em xeque pelo mundo que está aí, mas faz parte, e quanto mais nós estamos aí nessa luta, mais nos fortalecemos e nos focalizamos em nossa vocação. O padre é o incansável apóstolo do Evangelho. Doação é o nome que bem traduz seu ministério, uma doação de amor. De casa em casa, de vila em vila, de hora em hora, este homem de Deus vai ao encontro dos homens, como Cristo veio ao encontro da humanidade. Ele é o portador da bênção. Deus abençoe, saúde e paz. Estamos saindo para visitar alguns doentes e algumas pessoas que não podem assistir a missa neste domingo, tendo aqui alguma relação com as pessoas. Boa tarde, Deus te abençoe, saúde e paz, é Padre Rogério. Estou aqui já, estou no portal. Vou visitar um casal que são membros das equipes de Nossa Senhora. Olá, sejam bem-vindos. Paz esta casa, Deus abençoe. Amém, Padre. Saúde e paz, corpo de Cristo. Amém. O dom que o sacerdote oferece a Deus é a sua própria vida, unida sacramentalmente à vida do único Filho. Ofereceu-a ainda em sacrifício na doação de seu tempo, suas preocupações, de todo o seu ser, em favor daqueles que Deus lhe confiou. O Padre não mede esforços, nem olha distâncias para alcançar aqueles que lhe foram confiados e dando-lhes a Cristo. Agora nós vamos visitar paroquianos que moram em outro território paroquial. Que aqui seja uma morada da paz e que a presença sua seja sempre sentida aqui, Senhor Jesus. Coloque aqui os santos anjos portadores da paz, afaste os anjos maus que trazem inimizade e ódio. Que através da convivência fraterna e acolhimento das pessoas que por aqui passam, Jesus possa sempre ser sentido nesta casa. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Jesus diz no Evangelho segundo Mateus: Vinde a mim todos vós, fatigados e sobrecarregados sobre o peso de vossos fardos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre os vossos ombros o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e eu vos darei descanso. Sendo assim, toda a vocação cristã, todo aquele que vive com intensidade a missão que lhe foi confiada por Deus, independente de qual seja o estado de vida, tem o seu fardo para carregar. E com Jesus, como ele mesmo falou, o fardo é leve e o jugo é suave. Corpus Christi. Bom, saúde e paz. Deus abençoe. Vamos lá para a Vila da Penha. Deus abençoe, saúde e paz. Faz esta casa. Você é muito bem preparado no seminário, mas sempre tem uma coisa ou outra para a qual você não é preparado. Então, sempre que você vai enfrentar algo que você não está habituado a fazer, isso é um grande desafio. A vida de um padre, basicamente, consiste na celebração dos sacramentos, principalmente aqueles que só ele pode fazer.
Eucaristia, unção dos enfermos, confissão. O restante é a vida de uma pessoa normal. O que diferencia o padre dos demais pessoas é justamente a ordenação que lhe capacita a celebrar os sacramentos. Muitos acusam os sacerdotes de serem homens solitários. Contudo, a solidão bem vivida pelo padre é como aquele terreno fértil que gera frutos em abundância. O padre não é homem solitário porque tem seus parentes, seus amigos, os membros da comunidade paroquial, os outros sacerdotes que ele tem por amigos, e então sempre tem alguém para trocar as ideias, conversar, confessar, desabafar. O mundo pode achar que é loucura. Muitas pessoas podem questionar as motivações que levam o jovem a aderir ao chamado de Deus, a abraçar ao Senhor em sua plenitude. Contudo, essa certeza, a certeza que nasce no coração de um vocacionado, é dada do alto. Não é uma obra meramente humana. Aquele mesmo Deus que chama é o Deus que sustenta e que dá essa certeza de que estamos amparados, de que estamos nas mãos do nosso Senhor, como vasos nas mãos do oleiro. Quando nós descobrimos a nossa vocação, é como nós estarmos em contato com a finalidade para a qual Deus nos chamou a este mundo. Estávamos em retiro, acordamos bem cedo, todos bem ansiosos para a ordenação, tomamos o café da manhã no Sumaré, na Casa do Retiro, ouvimos a última palavra do pregador, que foi Dom Homer, e depois descemos para a catedral. Nossos parentes e amigos já estavam lá, fomos ordenados, depois batemos várias fotos com os parentes e amigos, depois fomos almoçar juntos com o Dom Eugênio lá no Sumaré. Voltei para a casa dos meus pais e rezei a minha segunda missa, que a primeira foi da ordenação, rezei minha segunda missa lá na minha paróquia de origem, Nossa Senhora de Fátima, em Marechal Hermes. Deus não se engana ao chamar. Deus não nos engana quando realiza o chamado, porque Ele revela aquilo que é necessário para atender ao chamado. Se eu não fosse padre, eu seria padre, porque é isso que eu sinto no meu coração, é essa alegria que eu sinto de poder servir ao Senhor. O padre é para todas as horas difíceis, mas também para aqueles momentos de alegria. Os padres na minha vida sempre foram muito importantes, porque eles é que me fizeram firme na fé e sempre me trouxeram para próximo de Deus quando eu estava longe, quando eu tinha cometido pecado e tudo. Eles sempre foram muito solícitos, me escutando mesmo em horários impróprios. Tinha perdido uma vizinha e falei para ele no final, eu tenho que ir lá rápido porque eu tenho que ajudar essa família. E na mesma hora ele se propôs a ir comigo. Ele tinha acabado de chegar nessa paróquia e foi comigo lá resolver, né? E juntos ligamos lá para uma doutora, amiga nossa, e ele ajudou a resolver tudo. E depois ainda foi lá no cemitério, né? Dar os sentimentos da família, e isso para mim me marcou muito. Ele ser disponível nesse momento foi muito bonito, para mim me marcou muito. Eu acho que a vocação sacerdotal é uma vocação que requer muita coragem, talvez de todas as vocações aqui requer mais coragem, porque o largar tudo para servir a Cristo e para servir aos outros é uma das coisas mais bonitas que existe. Quando se pensa que um sacerdote, quando celebra no altar, tem a dignidade maior que um rei, porque é Cristo mesmo, se compreende a grande necessidade de fomentar as vocações sacerdotais. A gente compreende que o pior crime que alguém pode cometer é impedir ou desalentar uma vocação. Pois, quando um pai ou uma mãe de família obstruem a vocação sacerdotal de um filho, renunciam a um título de nobreza incomparável. Ficaria muito feliz se tivesse um filho padre. Eu acho muito importante essa vocação, muito linda mesmo, a gente tem que dar muito valor. E os sacerdotes são uma extensão, né, dessa vida que Jesus veio trazer através dos sacramentos. Uma igreja sem padre, não imagino. Porque ele é Cristo ali pra gente e ele faz coisas que a gente não pode fazer. Eu rezo pelo padre sempre, né? Todos temos que rezar, porque não é fácil essa vida de largar a família, largar tudo para viver para Jesus e para a comunidade onde ele está. Eu rezo pelos padres todo dia.
tanto na minha oração pessoal, também na missa, no terço, além da oração, também porque eu sou benfeitor no Seminário São José e eu contribuo mensalmente. A imolação de um sacerdote gera vida para o seu rebanho. Ajude a formar os futuros padres para a nossa igreja. Colabore, seja um benfeitor. Para maiores informações, procure o nosso Seminário São José. Eu digo a você, jovem, que sente no seu coração esse apelo, que se sente incomodado, que se sente interpelado por essa realidade da vocação sacerdotal, não deixe isso adormecido, não deixe de dar atenção a isso que está sentindo no coração, porque pode ser mesmo a voz de Cristo a lhe chamar no seu interior para uma consagração de vida total e radical pela salvação dos homens, pela salvação das pessoas, através do sacerdócio ministerial.